18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Boa noite pra você em 100,7. Pra você que está ligado na melhor programação de Manaus, melhor mix do Brasil. Começa agora mais uma edição do programa 18 horas. E hoje é quarta-feira, dia 10 de novembro de 2021. Karime Leão, boa noite. Tudo bem? Certinho? Bacana? Boa noite, tudo bacana, tudo certinho. Muito boa noite para você, sintonizado aqui em 100,7. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite. Aquele salve especial para a galera que nos acompanha ao vivo e em cores pelo aplicativo Mano e também pelo Instagram, no @18horasnews. 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite para você em 100,7. Hoje, Karime, nós temos algum detalhe importante aí para os nossos ouvintes? Sim, temos sim. Olha você é nosso convidado. Exato, você é nosso convidado especial para assistir ao show de comédia com a Suzy Brasil. Acontece neste domingo e acontece lá no Quality Hotel às 7 da noite deste domingo. Você que está passando agora, passando aí na porta. Exato, perto aqui da Rádio Mix, para aqui na Rua Fortaleza 585 no Adrianópolis, e você vai levar 2 pares de ingresso para esse show de comédia que acontece neste domingo. Não perde não, viu? 18 horas. Bom, vamos aos destaques do programa 18 horas de hoje. Falta de transparência do governo do Amazonas com gastos milionários com a Agência de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental é denunciada na Assembleia Legislativa do Amazonas. O painel Plena Mata revela que mais de 1 milhão de árvores são derrubadas por dia na Amazônia Legal. Vamos falar também sobre as oportunidades do programa Bolsa Universidade. O prazo para as inscrições termina nesta sexta-feira. Segundo dados do IBGE, a produção industrial amazonense caiu 4,0% no mês de setembro. 6 horas 1 minuto e essas e outras notícias, os principais destaques desta quarta-feira. Você acompanha até às 7 da noite em mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo Mix 18 horas. Olha, o bolso do consumidor não está vendo trégua ultimamente. A inflação voltou a subir em outubro e chegou a 10,67% em 12 meses corridos. A maior taxa desde janeiro de 2016, quando foi de 10,71%. Exatamente, infelizmente, essa é a realidade brasileira, Carlão. Segundo dados divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE, os gastos das famílias com transportes, por exemplo, aumentaram 2,62% em outubro, o que representa um impacto de 0,55 ponto percentual sobre a taxa de 1,25% registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. A academia, a principal pressão foi dos combustíveis, que subiram 3,21%. A gasolina aumentou 3,10%, item de maior impacto individual sobre o índice do mês. A gasolina teve a sexta elevação consecutiva, acumulando altas de 38,29% no ano e de 42% em 12 meses. Também pesaram nas contas os gastos dentro de casa. Além da disparada dos preços dos alimentos, subiram fortemente também a energia elétrica, o gás de cozinha e o gás encanado. Como você falou, Carlão, o bolso do brasileiro, especialmente os mais pobres e os de classe média, não teve trégua em outubro. A inflação alta associada ao desemprego e também a queda na renda dos brasileiros está empurrando milhares e milhares de pessoas aí para uma situação de grave vulnerabilidade. O número de pessoas que passam fome, inclusive, aumentou consideravelmente, viu, Karime? Pois é, temos mais de 116 milhões de brasileiros que passaram a viver em insegurança alimentar, sendo que 43,3 milhões não têm acesso aos alimentos em quantidade suficiente. 19 milhões passam fome mesmo, viu, Carlão? Segundo dados da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. E diante dessa nova realidade, o que resta para muitas famílias são os auxílios concedidos pelo governo federal, estadual e municipal. E por esse motivo, aglomerações, grandes filas e muita confusão foram registradas hoje nas unidades do Centro de Referência da Assistência Social aqui em Manaus. Centenas de pessoas madrugaram nas filas para
para atualizar os dados do Cadastro Único, o CadÚnico, e poder receber o novo benefício do governo federal, o Auxílio Brasil, que substitui o Bolsa Família e o auxílio emergencial do governo do estado. Carlão, vale destacar aí que o Cadastro Único, esse CadÚnico, é a porta de entrada de famílias de baixa renda em programas sociais em todo o país. E deve ser usado também para o Auxílio Brasil, que o governo prevê começar a pagar no próximo dia 17 agora de novembro, segundo o calendário do agora extinto Bolsa Família. Então é de extrema importância, né? Agora a questão é que os centros de referência da assistência social não estavam preparados para receber um público tão grande, não estavam preparados para a demanda. As filas começaram a ser formadas ainda na madrugada, mas o atendimento só começou às 8 horas da manhã. Apesar da grande quantidade de pessoas, apenas 40 fichas ao todo foram distribuídas. Há apenas 3 pessoas para fazer o cadastro e a quantidade de pessoas em busca de atendimento é claro que ultrapassa, né, a capacidade da unidade, não tenha dúvida. Pois é, ou seja, faltou aí planejamento, né, Carlão, para variar. Bom, o fato é que milhares de famílias estão sem renda. E Manaus está entre as capitais com maior índice de desemprego e subemprego do país. E a pandemia e a inflação, é claro, só agravaram esse quadro. Os auxílios dos governos é a única esperança de milhares de pais de famílias colocarem comida na mesa. Toda vez que é lançado um programa social, a procura é gigantesca. Mas, né, para variar aí, os governantes deveriam ter consciência disso e prepararem uma estrutura para atender de forma mais digna a população. Não dá para ter apenas 3 pessoas para recadastrar aí uma multidão, nem 3, nem 4. Aí a confusão na certa, tem que ter gente. Tudo poderia ser bem mais fácil se usassem aí a tecnologia, aprimorassem aí esse sistema para atender melhor aí o cidadão que precisa e que procura esse atendimento. Você está ouvindo 18 horas. Olha, o líder da oposição na Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Wilker Barreto, denuncia que o governo do estado não dá transparência a gastos de 234 milhões e meio de reais com a Agência de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental, Karime Leão. A agência envolvida no escândalo de desvio de dinheiro da saúde tem contratos com 14 órgãos ligados à estrutura do governo, mas nenhum deles está no portal da transparência e isso impede a fiscalização dos recursos públicos repassados. Vamos conferir mais detalhes agora na reportagem de Odiné Araújo. Em 2020, então a ADES, hoje a ADESAN, Agência de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental, desenvolveu o projeto Anjos da Saúde para fortalecer os serviços já prestados pela rede pública do Amazonas. Esse projeto da marqueteira Carla Polak custaria à Secretaria de Saúde do Amazonas 6 milhões de reais. O Anjos da Saúde foi apontado pela CPI da Saúde como um dos projetos criados para desviar dinheiro da saúde do estado. Depois desse escândalo, o governo do Amazonas mudou o nome da ADES para a ADESAN, assim como fez com a SUSAN, Secretaria de Saúde do Amazonas, que agora é SES. A ADESAN voltou ao foco das denúncias ontem por intermédio do líder da oposição na Casa Legislativa do Amazonas, deputado Wilker Barreto. Segundo ele, a Agência de Desenvolvimento já recebeu mais de 234 milhões 561 mil reais do governo do estado, mas até agora não deu nenhuma satisfação do que foi feito com esse dinheiro. Você sabe o que significa a ADESAN? Eu tenho certeza que não sabe. Mas eu ouvi falar da ADES, né? Pois é a mesma agência. É a ADESAN, do Anjo da Saúde. Lembra da CPI, da Carla Polak, da lobista que tinha cartão oficial do governo? É essa entidade que consumiu ao longo de 3 anos mais de 224 milhões de reais em contratos com o governo. Segundo a resposta deles mesmos, para este deputado, tem mais de 27 contratos com órgãos públicos. E detalhe, nenhum está publicado no portal da transparência. É impossível fiscalizar. É importante que vocês tenham conhecimento dessas informações. 224 milhões de reais que não aparece na transparência do governo.
As denúncias envolvendo a Adesan, segundo o líder da oposição, vão além da falta de transparência em programas e projetos. Constam também duplicidade de nomes aprovados em concursos públicos e até uma parceria com a SEDUC no valor de 55 milhões de reais para fazer um trabalho já realizado pelos servidores da Secretaria de Educação. A Adesan, através da SEDUC, está fechando, acreditem, um termo de cooperação na ordem de 55 milhões. Para quê? Busca ativa alunos de evasão da SEDUC, que já foi feito em 2020 por servidores efetivos. Essa Adesan hoje é a caixa preta obscura do governo. Precisamos investigar cada contrato. Em 2019, primeiro ano do governo Wilson Lima, o Estado destinou mais de 68 milhões de reais para a Adesan. Em 2020, em plena pandemia, foram pagos para a Adesan mais de 85 milhões de reais. E esse ano, o segundo ano da pandemia, foram mais de 80 milhões até agora. O deputado Wilker Barreto apresentou um requerimento na Casa Legislativa solicitando a convocação do diretor-presidente da Adesan, Braulio Lima, para esclarecer o motivo da falta de transparência quanto à execução dos recursos públicos recebidos do governo. O 18 Horas tentou ouvir a Adesan e o governo do estado sobre a denúncia, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odinei Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora em Manaus, 6 horas e 10 minutos. Vamos direto para Brasília conversar com o correspondente do 18 Horas, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, boa noite. Bom, vários eventos políticos importantes aconteceram hoje. E um deles é o Sérgio Moro, que fez discurso presidenciável já no ato de filiação dele no partido Podemos, não é não? Foi um discurso, digamos assim, presidenciável. Tô no game. Exato. Tô na linha. Tô aí. Carlos Eduardo, boa noite. Tô na área. Tô na área. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. Para quem apoia a terceira via, hoje foi um dia importante, mas tem que ficar de olho, Karime, e eu vou explicar por que já. Sérgio Moro agora é oficialmente filiado ao partido Podemos, a mesma legenda do senador Álvaro Dias. Foi uma cerimônia com auditório lotado aqui em Brasília, com a presença de empresários, líderes políticos de outros partidos, principalmente do Novo, do DEM e do MDB. Também teve a presença de bolsonaristas ali que fizeram uma pequena manifestação. Um deles até jogou uma moeda no palco e chamou Sérgio Moro de traidor, mas ele foi contido ali mesmo e retirado do local rapidamente. O Amazonas foi representado pelo presidente do Podemos no estado, o deputado estadual Abdala Frache. Karime, Sérgio Moro reapareceu muito melhor. Pareceu mais sorridente, mais comunicativo, mais empático, mas a gente precisa ressaltar uma coisa importante, Karime. O discurso dele, como você disse, foi de candidato, mas em nenhum momento ele disse que vai disputar a presidência da República. Quem disse isso foi o senador Álvaro Dias, afirmando reiteradamente que Sérgio Moro é o candidato do Podemos à presidência da República. A gente reforça isso, Karime, porque nos bastidores há informações de que Moro deverá ser, na verdade, candidato a senador pelo estado do Paraná, o mesmo estado do senador Álvaro Dias. Ou seja, o partido está fazendo um teste de engajamento político. Então vamos ficar atentos a esse movimento e evitar grandes expectativas, né? Mas enquanto isso não acontece, Moro chegou chegando. Você acompanhou o discurso aí. Ele fez um discurso longo de aproximadamente meia hora, mas muito intenso, criticando o que ele chamou de extremos da mentira, da corrupção e do retrocesso. Claro que ele falou ali do presidente Jair Bolsonaro e do ex-presidente Lula, os dois principais candidatos nas eleições do ano que vem. A gente vai ouvir agora um pequeno trecho do discurso dele, onde se refere aos escândalos que marcaram os governos da esquerda e da direita. Vamos ouvir Sérgio Moro. Combater a corrupção não é um projeto de vingança ou de punição. É um projeto de justiça na forma da lei. É impedir que as estruturas de poder sejam capturadas e, dessa forma,
viabilizar as reformas necessárias para melhorar a vida das pessoas. Chega de corrupção, chega de mensalão, chega de petrolão, chega de rachadinha. Chega de orçamento secreto. No fim, chega de querer levar vantagem em tudo e de enganar o povo brasileiro. Tá aí, a gente acompanhou parte do discurso do ex-ministro Sérgio Moro, né, ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Sérgio Moro, durante a filiação dele ao partido Podemos. É ou não um discurso aí já presidenciável, não é não, Carlos Eduardo? Presidenciável no mínimo, né? Mas eu prefiro aqui, Karime, manter o equilíbrio, dizer que ainda não. Se eles não estão dizendo, que dirá nós. É um discurso então, político. Vou seguir o rito aqui. É um discurso político, exatamente, sem dúvida. Carlão. É um discurso político, e cheio de alfinetadas que marca a entrada dele nesse mundo. Exatamente. Né? Vamos lá, vamos esperar, aguardar ou senador ou presidente. Vai lá. Isso, exatamente. Agora, com relação a essa questão do ao orçamento secreto que ele falou, só se referindo ao caso de ontem, né, que o STF votou pela maioria, agora foi 8-0, né, a decisão que manteve o fim do orçamento secreto, que a gente falou sobre isso ontem. Sim. E hoje, né, tiveram mais 2 votos, então fechou em 8-0 essa decisão do STF de zerar, de acabar com o orçamento secreto. O governo vai ter que dar transparência na prestação de contas dos valores dali orçados em 18 bilhões de reais, como a gente falou ontem, a questão, esse dinheiro que está na gaveta ali para ser negociado, que é o orçamento secreto. Agora, Karime, como eu disse há pouco, né, Moro fez um discurso de candidato, né? Nesse sentido, ele fez algumas propostas, digamos assim, reforçando o principal ativo dele, que é o combate à corrupção. Primeiro, ele disse que vai apoiar a volta da prisão após condenação em segunda instância. Depois ele falou a independência do Ministério Público, a autonomia das polícias e a criação de uma Corte Nacional Anticorrupção formada por juízes e servidores públicos vocacionados. Sérgio Moro também falou que quer acabar com o foro privilegiado e com a reeleição para cargos do Poder Executivo. Importante a gente refletir, Karime e Carlão, que algumas dessas pautas fizeram parte da campanha política de 2018, principalmente dos candidatos da direita, mas não foram para frente até hoje no governo de Jair Bolsonaro, governo que prometia varrer a corrupção. E no caso da prisão em segunda instância, esse tema se refere à soltura do ex-presidente Lula, que se beneficiou com a decisão do STF de proibir a prisão em segunda instância. Ou seja, Sérgio Moro tem o apoio de parte da população, de pessoas que apoiaram a Operação Lava Jato. Mas a possível candidatura dele à presidência da República tem uma forte rejeição entre os partidos da esquerda e parte das legendas da direita. Embora seja um bom nome, Sérgio Moro deve ter muito trabalho para formar uma base política sólida, para dar sustentação à campanha dele rumo às eleições de 2022. Mas a estrada é longa e eu sempre digo, vamos aguardar porque tudo pode mudar. Carlos Eduardo, ontem à noite a chamada PEC dos precatórios foi aprovada em segundo turno na Câmara dos Deputados, certo? E como votou a nossa bancada aqui do Amazonas? Isso, Carlão. Ontem o governo federal saiu vitorioso nessa, conseguiu virar o jogo e aprovar a PEC dos precatórios no segundo turno de votação. Dessa vez foi um resultado um pouco menos apertado, 323 votos sim e 172 votos não. O destaque é para o PDT, que orientou não. E esse posicionamento teve o apoio de Ciro Gomes, que voltou às redes sociais para dizer que segue firme candidato à presidência da República. A gente havia dito, né, que ele armou, dizendo que suspendeu a candidatura por causa do posicionamento do PDT e agora, como o PDT se posicionou contra, ele diz que agora volta a ser candidato. A bancada do Amazonas, Carlão, te respondendo a pergunta, votou do mesmo jeito em relação ao primeiro turno. Quem votou sim? Átila Lins, Silas Câmara, Bosco Saraiva, delegado Pablo e capitão Alberto Neto. Quem votou não? José Ricardo, Sidney Leite e Marcelo Ramos. Agora, Carlão,
A aprovação da PEC se deu após um acordo em que ficou resolvido o pagamento dos precatórios do antigo Fundef. Pelo texto que foi aprovado ontem, a dívida vai ser quitada em 3 anos, 40% no primeiro ano, 30% em cada um dos 2 anos seguintes. E, segundo a Câmara, 16 bilhões dessa dívida do Fundef se referem a causas ganhas na Justiça nos estados do Amazonas, Ceará, Pernambuco e Bahia. Ou seja, tem muitos professores que vão receber aí no estado do Amazonas essa dívida de precatórios. E mais uma vez, a gente explica que a PEC dos precatórios, entre tantos penduricalhos e jabutis, abre uma brecha fiscal para que o governo consiga bancar o programa Auxílio Brasil, que promete pagar R$ 400 a 17 milhões de pessoas até dezembro de 2022. Mas a proposta ainda segue para o Senado, para ser votado também em 2 turnos. Então não acabou, não é... Bom deixar claro para as pessoas que não vai ser amanhã que o dinheiro vai cair na conta, ainda vai ser votado e se aprovado para o Senado, ainda vai para promulgação e, enfim, até a criação do projeto por parte do governo. Ainda tem algumas mais etapas a serem... Exatamente, mas o governo espera pagar em dezembro. A expectativa do governo é tentar começar a pagar em dezembro, porque por isso que ele tem pressa nessa parte da votação. E é aí que está a disputa política, Carlão, essa questão do Auxílio Brasil, porque com certeza vai ser o principal projeto do presidente Jair Bolsonaro, com foco nas eleições de 2022. A melhora na condição de vida dos brasileiros com esse recurso e na circulação de renda pode mudar sim o cenário das eleições, que hoje está favorável ao ex-presidente Lula, que está liderando as pesquisas de intenção de voto. Karine e Carlão. Era isso que eu ia perguntar. Saiu nova pesquisa para 2022 e tem alguma surpresa, Carlos Eduardo? Para finalizar rapidinho. Falando em pesquisa, não houve surpresa, Karine. Saiu hoje essa pesquisa realizada pelas empresas Cast Consultoria e Genial Investimentos. Sobre as eleições do ano que vem, Lula aparece com 46% das intenções de voto e Bolsonaro com 22%. Interessante que os chamados nem Lula nem Bolsonaro aparecem com 25%, ficando ali acima do Bolsonaro. Nos estados da região norte, Lula tem 57% das intenções de voto contra 18% de Bolsonaro. Sérgio Moro aparece em terceiro lugar e crescendo, com 9%, tirando votos do candidato Lula. No cenário do segundo turno, Lula lidera com 57% na disputa com Bolsonaro, que tem 27% das intenções de voto. E numa disputa entre Lula e Sérgio Moro, Lula também venceria com 57% e Moro alcançaria 22% dos votos, ou seja, teria uma performance até que melhor em relação a Jair Bolsonaro. Nessa mesma pesquisa, Karine, o governo Jair Bolsonaro é avaliado como negativo por 56% dos entrevistados. Os que consideram o governo regular são 22% e os que avaliam a gestão como positiva são 19%. Volto com você, Karine e Carlão. Muitíssimo obrigada pelas informações. Carlos Eduardo, direto de Brasília. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, até. Tchau. Boa noite, são 6h22 e você está no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo Mix 18 horas. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o teto de vencimento aplicado aos servidores municipais é o salário do prefeito. A decisão revoga uma emenda à Constituição do Estado do Amazonas que instituiu como limite remuneratório único dos servidores públicos municipais o valor do subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça Estadual. Pois é, Carlos, isso significa que o máximo que um servidor público em Manaus pode receber deixa de ser o valor de R$ 35.400 e passa a ser de R$ 18.000. Só que tem um detalhe aí, tá? Que em 2022, o salário do prefeito de Manaus vai ser aumentado em mais de 50%. Vamos conferir mais detalhes a respeito do assunto agora na reportagem de Hector Silva. O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta terça-feira que servidores municipais não podem ter remuneração superior à do prefeito. O colegiado anulou o trecho da Constituição do Amazonas que instituiu como limite remuneratório desses servidores o valor do subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Amazonas, que é de R$ 35,4 mil. Com esse entendimento, em Manaus, o limite que cada servidor público municipal pode receber é de R$ 18.000, que é o valor do subsídio do
prefeito da capital amazonense. A partir de 2022, o limite será de R$ 27 mil, quando passará a valer uma lei aprovada em dezembro de 2019 que aumentou em mais de 50% o salário do prefeito e do vice da capital. Esse aumento preocupa o economista Orígenes Martins, haja visto que um estudo da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, publicado em 2019, mostra que a situação fiscal de 3 a cada 4 municípios no Brasil é crítica ou difícil. O economista destaca que este teto muitas vezes não é respeitado, pois o salário se torna ainda maior com benefícios criados. A administração pública no Brasil, em todas as esferas, é um absurdo, porque nós temos um custo administrativo no Brasil altamente elevado, maior do que qualquer parte do mundo, e isso precisa ser revisto. Essa lei já é um passo, mas nós precisamos regulamentar também esses outros mecanismos paralelos que acabam fazendo com que se beneficie toda uma classe através dessas fugas, criando benefícios, criando artifícios de remuneração. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 25 minutos e ainda hoje aqui no 18 horas o painel Plena Mata revela que mais de 1 milhão de árvores são derrubadas por dia na Amazônia Legal. Daqui a pouquinho, logo depois da playlist do 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo e temperatura para esta noite de quarta-feira e também aí a madrugada de quinta-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. A previsão de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada, segundo informações do Climatempo, a mínima prevista é de 22 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 52% e 98%. 6 horas e 30 minutos, boa noite. 18 horas. E o Superior Tribunal de Justiça mandou soltar hoje o casal Jobson Agostinho Gomes e Jordana Azevedo Freire, donos da rede de supermercados Vitória. Eles são investigados pela morte do sargento do Exército Lucas Ramon Silva Guimarães em setembro deste ano. Para falar mais sobre o assunto, vamos conversar com a jornalista Artemisa Gadelha ao vivo aqui nos estúdios da Mix. Boa noite, Artemisa. Então foi hoje, né? Eles estão soltos. Isso mesmo, Karime. Boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite a todos que nos acompanham aqui no 18 horas. Olha, o casal estava preso desde o dia 22 de setembro e apesar de todos os indícios aí apurados pela polícia, eles negam qualquer envolvimento neste crime. Relembrando aí, os empresários Joabson Agostinho Gomes e Jordana Azevedo Freire são suspeitos da morte do sargento do Exército Lucas Guimarães. O casal é dono, como você disse, do grupo Vitória Supermercados. E segundo aí a SEAP, Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, Jordana foi a primeira a sair da cadeia, hoje por volta das 3 horas da tarde. Em seguida, o marido dela, Joabson, às 3h30 da tarde. O STJ, Superior Tribunal de Justiça, concedeu o habeas corpus do casal nesta quarta-feira. Vamos relembrar, então, um pouquinho desse crime? Olha, um vídeo da cafeteria de propriedade da vítima, o sargento do Exército Lucas Guimarães. Essa cafeteria localizada ali na Praça 14, Zona Sul de Manaus, mostra o momento em que o atirador faz 3 disparos na cabeça do sargento Lucas. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O crime ocorreu no dia 1º de setembro deste ano. As investigações, então, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros apontam que o assassinato do sargento tenha tido motivação passional, já que ele tinha um caso com Jordana, casada, então, como já falamos, com o empresário Joabson Agostinho, que, ao descobrir o caso, teria, então, mandado matar o amante da esposa. Bom,
O habeas corpus foi concedido, mas o STJ solicitou aí o comparecimento desse casal mensalmente, né, em juízo, e tem uma série de restrições, Karime. Tá ok, então. Muitíssimo obrigada, Artemisa, pelas informações. Carlão. 6h33 e você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, um dado divulgado nesta quarta-feira, ou melhor, nesta terça-feira, pelo painel Plena Mata, mostra que mais de 1 milhão de árvores são derrubadas por dia na Amazônia Legal. Isso significa que mais de 1.000 árvores são derrubadas por minuto. Carlão, e esse dado que é preocupante, claro, porque o desmatamento traz diversas consequências, é claro, para o bioma. Vamos acompanhar mais detalhes na reportagem de Hector Silva. Mais de 1.000 árvores são desmatadas por minuto na Amazônia Legal em 2021. A informação é do painel Plena Mata, um monitor da floresta que utiliza dados do MAP Biomas com base na média do desmatamento diário registrado pela Detecção de Desmatamento em Tempo Real do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O painel, que contabiliza em tempo real as árvores derrubadas por ação do homem, aponta que já foram mais de 474,8 milhões de árvores desmatadas no país, apenas neste ano. Isso corresponde a um desmatamento de mais de 792 mil hectares. Por dia, em média, são destruídas mais de 1,5 milhão de árvores, e a perda diária é de 2.697 hectares de floresta. De acordo com o pesquisador Philip Fernside, do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o INPA, esses dados são preocupantes, já que os efeitos do desmatamento podem ser sentidos em outras partes do planeta. Tem muitos impactos, né? O fato de que está desmatando leva à emissão de gases de efeito estufa, aqui é um problema para o mundo inteiro, e o Brasil é um dos países que vai ser mais impactado com isso, já está sofrendo alguns impactos. E também perde biodiversidade, perde todos os povos tradicionais que tem na floresta, e também está perdendo a função da floresta para reciclar água, que é uma coisa essencial para o Brasil. Esse que faz o suprimento de água para São Paulo, a maior cidade do país, e outros países do sudeste do Brasil. O mês de outubro deste ano apresentou a maior quantidade de área desmatada da Amazônia Legal, na comparação com o mesmo período desde 2017. Foram 109.083 hectares desflorestados. No acumulado do ano, 2021 já superou o desmatamento do ano passado, mas ainda está um pouco abaixo em relação ao ano de 2019. Já na comparação aos anos de 2018 e 2017, o ano presente já contabilizou ao menos o dobro do desmatamento da Amazônia Legal registrado nos outros anos citados. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E agora vamos falar sobre educação e sobre principalmente oportunidade. Acesso ao curso superior. Vamos conversar com Júnior Nunes, que é diretor da Escola de Serviços Públicos Municipal e Inclusão Socioeducacional da Prefeitura de Manaus e coordena o programa Bolsa Universidade. Muito importante, que é uma oportunidade, né? Muito boa noite, seja bem-vindo ao programa 18 horas, tudo bem? Olá, Karine. Olá, Carlão. Olá. Primeiramente, agradecer a oportunidade, agradecer a audiência do programa 18 horas da Rádio Mix. Viemos aqui para divulgar, né, o Bolsa Universidade 2022. As inscrições encerram na próxima sexta-feira, às 14 horas, e a gente está nessa correria para tentar que essa informação chegue o máximo de pessoas possíveis. Sexta-feira agora, sexta-feira agora, isso. Às 14 horas encerra a inscrição. Às 2 da tarde. Isso. Quantas bolsas foram disponibilizadas esse ano? Para 2022, perdão. Foram 14 mil bolsas, 34 mil bolsas disponibilizadas, sendo bolsas de 100%, 75% e 50%. As inscrições começaram dia 3, vão até o dia 12, e aí dia 16 a gente inicia o do Bolsa Idiomas. Qual é o curso mais procurado até agora? O curso mais procurado no 2021/2, que a gente tem os dados, que foi o que a gente fez no início do ano, foi enfermagem. Eu acho que por conta que a gente estava no ápice da pandemia. E neste, direito, odontologia, fisioterapia, muito procurado, psicologia também.
Oh, que maravilha. Direito, né? Sempre procurar. E todas as faculdades particulares participam desse programa? Como é que acontece? O programa está fazendo 12 anos, né? Uhum. Essa é a 12ª edição do Bolsa Universidade. E, aliás, tivemos mais edições, só que é o 12º ano, né, do Bolsa Universidade. E são 17 instituições de ensino superior que estão participando. Isso é um número recorde. Instituição como a Unip é a primeira vez que ela participa. As grandes, as médias e as pequenas, todas estão no Bolsa Universidade. Eu desconheço uma instituição de ensino superior que não está no programa hoje. Maravilha. Legal. Quantas bolsas estão sendo oferecidas para quem quer falar uma segunda língua, um outro idioma? A prefeitura também está nessa, né? Isso. O Bolsa Idiomas, as inscrições começam no dia 16 e vão ser disponibilizadas 27 mil bolsas. Ok, legal. Ok, bom, então vamos para o serviço, né? Como é que é feito esse processo seletivo? Quem pode participar? Como é que a pessoa se inscreve? Vamos lá. Você se inscreve no site bolsa.manaus.am.gov.br e através do site, clicando no site, você vai poder digitar o seu CPF, os seus dados e escolher primeiro a instituição de ensino superior que você quer estudar. Depois que você escolhe o curso, o período, né? Matutino, vespertino, noturno. Vale a pena dar uma olhada no edital para você ver o número de vagas, a sua concorrência, né, em cada curso. E além do número de vagas, você também consegue acompanhar o valor que você vai pagar. Se você ganhar uma bolsa de 75%, de 50%. E quem é que pode participar? Existe critério para as pessoas que querem participar? Existem critérios. Então, vamos lá. Primeiro é a renda per capita. A renda familiar, né, de cada pessoa que mora na residência é de um salário mínimo e meio no máximo. Além desse critério é não ter nenhuma graduação e também não participar de nenhum outro programa que algum ente público pague, que algum ente público oferte a vaga. Sim. E também residir na cidade de Manaus, porque é um programa da prefeitura. Maravilha. Legal. Muito bem. Telefone, alguma coisa assim que facilite o acesso a essas informações, alguma coisa do gênero? O próprio site, né, da Prefeitura de Manaus, o do Bolsa Universidade, e a gente está no modo presencial, também lá na sede da ESP, que fica no prédio da SEMAD. Estamos de 8 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta. Fica na Avenida Compensa, Vila da Prata, próximo à sede da Prefeitura. Então corre, porque até sexta-feira, até as 2 da tarde, não é isso? Isso. Okay. E no último, a gente vale ressaltar o horário 2 da tarde. Tinha gente me ligando 16 horas, 17 horas e falando, olha, o site não tá entrando. Só que tá lá no edital expresso que é até às 14, né? Então, e a gente bate nessa tecla. Legal. Eu quero agradecer a oportunidade de vocês e mandar também, sempre tem aqueles abraços, né? Lógico. Mandar um agradecimento para toda a nossa equipe da ESP, que está trabalhando diuturnamente para fazer e acontecer esse programa. Em nome da Karen e do Adrian, que está aqui conosco, quero cumprimentar todos os nossos servidores. Afinal de contas, é um trabalho de equipe para ajudar vários. Ninguém faz nada sozinho. Exatamente. Muito bem. Está nessa luta. Muitíssimo obrigada pela sua presença, conversando com a gente, falando sobre essa oportunidade aqui no programa 18 horas. Eu que agradeço. Muitíssimo obrigado, uma ótima noite e um bom trabalho, viu? Para vocês também, muito obrigado. Obrigado. Conversamos com Júnior Nunes, diretor-geral da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional da Prefeitura de Manaus. 6 horas e 41 minutos. Você está ouvindo 18 horas. Olha, depois de apresentar a maior alta do país em agosto, a produção industrial amazonense caiu 4,0% em setembro, segundo o IBGE. O Instituto divulgou hoje a pesquisa industrial mensal, que mostrou a queda registrada no mês. No Amazonas, foi a segunda maior entre as unidades da federação pesquisada. E no país, a produção industrial caiu em 9 de 15 locais. Mais detalhes agora com a repórter Júlia Gomes. Na passagem de agosto para setembro de 2021, a indústria amazonense teve resultado negativo, com uma queda de 4%, sendo a segunda maior do país, tendo como principal destaque o setor de outros equipamentos de transporte. A queda na produção industrial do Amazonas
também foi registrada na comparação com setembro de 2020, de menos 13,5%, colocando o estado com o pior resultado entre as unidades da federação pesquisadas. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal, divulgada nesta quarta-feira pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os demais resultados mostram o crescimento da produção industrial no Amazonas. No acumulado do ano, período de janeiro a setembro, a alta foi de 12,6%. E no acumulado dos últimos 12 meses, a alta foi de 11,4%. A indústria nacional atingiu a sua quarta taxa negativa consecutiva, com uma queda de 0,4%. Em termos regionais, 9 dos 15 locais pesquisados atingiram resultados negativos. Os piores desempenhos foram os do Ceará, com menos 4,4%, Amazonas, com menos 4% e Goiás, com menos 2,3%. Fatores como o desabastecimento de insumos, o aumento do custo de produção e de matérias-primas e também a inflação acelerada com a taxa de desemprego em patamar alto, prejudicando o consumo das famílias, impactam diretamente a cadeia produtiva da indústria nacional. Júlia Gomes para o 18 horas. Bom, e estamos em pleno Novembro Azul, mês de chamar atenção para o combate e prevenção ao câncer de próstata. Para falar mais sobre o assunto, sobre esse tema, vamos conversar agora com o médico nefrologista Miguel Moura. Muitíssimo bem-vindo aqui ao programa 18 horas para conversar com a gente sobre um assunto tão importante. Saúde é sempre importante, né? Bom, este ano a previsão é de que sejam diagnosticados cerca de 480 novos casos de câncer de próstata só aqui no estado do Amazonas. Esse número é real, de repente é subnotificado? Olá, tudo bem, Karine? Obrigado pelo convite, obrigado aos ouvintes da 18 horas. Sim, é um dado que ao passar dos anos ele vai ficando mais real, porque a gente tem uma subnotificação histórica, né, desse tipo de câncer, que não é mais nenhum mistério para nós de que ele é o mais comum dentre os homens, tá? Somente perdendo do câncer de pele não melanoma. Então é um câncer que tem uma importância e todo um investimento para a gente tentar diagnosticar precoce e tratar, né? Quando se descobre em fase inicial, doutor, o câncer de próstata tem mais de 90% de chance de cura. Isso é uma verdade. Mas os homens ainda têm preconceito de fazer esse tal exame de toque aí, não é isso? Isso. É algo que a gente tenta desmistificar aos poucos. Na verdade, as sociedades internacionais ainda recomendam que o toque retal associado ao PSA é o exame de eleição para a gente diagnosticar precocemente, e não apenas sobre câncer de próstata trata o Novembro Azul, né? A gente precisa conscientizar a nossa população de que o tratamento do homem, que é uma população mais vulnerável, historicamente mais predisposta a mais fatores de risco, ele tende a evitar uma ida aos serviços de saúde, e por isso também é um dos motivos que eles adoecem mais e vivem menos. A gente tem essa estatística. O perfil é que a mulher procura mais os médico, médicos, cuida mais da saúde. Agora, tem uma idade para começar a fazer o exame, né? Uma idade recomendada, que seria 45 anos? Exato. Varia entre 45 a 50 anos entre pessoas sem história familiar e pacientes com história familiar um pouco mais cedo, principalmente história familiar de câncer precoce na família. Então seria aos 40 a 45 anos, em pacientes que têm história familiar positiva. Doutora, a fila de espera é grande para fazer a cirurgia no sistema público de saúde. É realmente uma grande fila essa? Exato. O que acontece é uma inversão do diagnóstico. Como temos o diagnóstico tardio, muitos pacientes acabam chegando em estágios mais avançados e o sistema acaba por vezes não comportando, mas existem terapias alternativas para o câncer de próstata. Tanto a prevenção, que a gente sempre bate nessa tecla, é uma coisa que vai diminuir essa fila, quanto tratamentos associados como quimio, radioterapia, numas eventualidades de casos mais avançados também auxiliam, né, nesse tipo de tratamento. Agora, então, vamos falar sobre essa prevenção, né? Atitudes saudáveis que o homem pode ter, né, durante a vida. Existe prevenção mesmo? Funciona? Explica pra gente. Pois é, doutor, explica pra gente. Com certeza. Se você pegar 100 pacientes que têm uma alimentação saudável e
examina esses pacientes aos 60 anos e 100 que não tem, com certeza vai ter mais pacientes que têm câncer de próstata que com os hábitos menos saudáveis do que os hábitos com mais saudáveis. Mas isso, inclusive, é uma política nacional do Ministério da Saúde. A questão da prioridade na saúde masculina, da prevenção não só de câncer de próstata, mas de câncer de testículo, HPV, que seria câncer de pênis. Então, são coisas que a gente sempre está batendo com os nossos pacientes para que tanto hábitos saudáveis quanto comportamentos de risco, né, em relação a isso. O senhor poderia dar 3 dicas de 3 hábitos importantíssimos que esse homem pode ter para evitar um câncer de próstata? Prevenção, informação, muito mais do que toque retal, seria uma informação, seria acesso aos serviços de saúde, não somente médicos, mas enfermeiros, profissionais de saúde, que provêm informação em relação a essas prevenções. Segundo, hábitos saudáveis, dentre eles se incluem alimentação e exercícios físicos regulares. E terceiro, seria, pode ser uma proatividade do próprio paciente, né? A gente tem que deixar de lado a história de que o homem é um valentão e de que não vai adoecer ou que vai adoecer menos, né? A gente tem estatística de que antes de tudo isso ele já adoecia mais e tudo se torna um círculo vicioso porque ele trabalha mais e ele tem menos tempo. E lembrar essa população de que quando você faz uma consulta preventiva, você tem direito ao atestado e isso é abonado no seu trabalho, não tem nenhum problema. Ou seja, tem que procurar médico igual a mulher procura, não é isso? Exato. Tá certo. Então, muitíssimo obrigada, doutor, pela sua presença conversando com a gente hoje aqui no 18 horas. Obrigado pela população. Tá ok, uma ótima noite, bom trabalho. Obrigado. Conversamos com o médico nefrologista Miguel Moura. 6h48. 18 horas. Olha, um projeto para pesquisa sobre mudanças climáticas na Amazônia ressuscitou essa semana com um aporte financeiro vindo lá do Reino Unido. É o Amazon Face, um experimento feito para medir a resposta da floresta amazônica a mudanças climáticas. E esse experimento chegou a ter sua fase 2 cancelada justamente por não ter verba suficiente para o funcionamento. Vamos saber mais a respeito agora na reportagem de Hector Silva. Pesquisadores do Brasil, Estados Unidos e Europa iniciaram em 2014 o projeto Amazon Face, um estudo que pretende avaliar os efeitos do aumento da produção de gás carbônico na ecologia e resiliência da floresta amazônica. Os experimentos serão realizados em uma área de floresta fechada a 70 quilômetros ao norte de Manaus. O coordenador local do projeto, Carlos Alberto Quesada, explica a importância desse projeto para o futuro da floresta. O projeto Amazon Face, a ideia é que a gente consiga, em uma parcela pequena da floresta, que a gente consiga aumentar a concentração de dióxido de carbono na atmosfera, né, nesse pedaço de floresta, para estudar os impactos que esse aumento de CO2, né, na atmosfera vai ter no futuro próximo. Né, que como, assim, já desde a Revolução Industrial, a concentração de CO2 na atmosfera vem aumentando e isso vai provocando impactos na vegetação, isso vai provocando impactos no clima também. Então a ideia do experimento é criar como se fosse um laboratório a céu aberto em que a gente possa estudar os impactos do aumento de CO2 sobre a ecologia e a capacidade da floresta de resistir a essas mudanças climáticas também. O projeto chegou quase a ser cancelado por falta de recursos, mas após uma injeção de 19 milhões de reais doados pelo governo britânico esta semana, o equivalente a 2,5 milhões de libras, será retomado neste ano em sua forma mais ambiciosa. Após uma espera de 7 anos, o Amazon Face deve começar em 2021 a construção de torres gigantes que vão bombear CO2 sobre a floresta e observar como as árvores reagem. O anúncio foi dado em um evento do governo britânico na COP26, que acontece em Glasgow. O que a gente não tinha conseguido até então era levar o projeto para a fase 2, que é essa de realmente começar a aspergir CO2 na escala da floresta, né, para árvores adultas, árvores grandes, que é realmente o que a gente precisa fazer. Mas é um projeto de pesquisa muito caro e dessa forma não é muito fácil alavancar recursos rapidamente, né? E levou para a gente um bom tempo para conseguir chegar até aqui, onde agora nós estamos chegando com essa parceria com o Reino Unido. Hector Silva para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. Olha, na edição desta terça-feira, aqui no 18 horas, falamos sobre a denúncia do deputado Ilker Barreto sobre a compra do governo do Amazonas de 26.502 livros no valor de R$2.650.000. Mas que ao invés de livros técnicos e de qualificação profissional que serviriam aos alunos, os livros são de nível superior. Carlão, e sobre o assunto, o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, o CETAM, informou por nota que a homologação do contrato com a empresa Instituto Nacional Valer de Cultura Eireli foi realizada conforme determina a legislação brasileira e explica que a necessidade da aquisição de acervo bibliográfico é para atender às necessidades dos alunos da CETAM na capital e nas demais unidades de ensino dos municípios do interior do estado do Amazonas. Atende o requisito legal da infraestrutura mínima para aprovação e funcionamento dos cursos técnicos de nível médio e cursos superiores de tecnologia, além da valorização na aprendizagem. A nota diz ainda que a atual gestão está trabalhando para garantir o acesso aos livros e ao material didático de apoio para os alunos, que é um direito deles, e que a escolha dos títulos dos livros sequer foi realizada, pois é uma etapa posterior a ser definida de forma transparente por uma equipe técnica baseada na demanda dos cursos. São 6 horas e 53 minutos em Manaus. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Bom, vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em alta de 0,10% e fechou a R$ 5,50. O euro fechou em queda, menos 0,86% a R$ 6,31. E a moeda virtual Bitcoin fechou em queda de 1,18%, cotado a R$ 366.655. O Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou positivo em mais 0,52%, terminando o dia aos 106.008 pontos. A inflação vai a 1,25% em outubro. É a maior alta no mês em quase 20 anos. Os dados são do IBGE e foram divulgados nesta quarta-feira. O resultado, puxado pela alta de combustíveis, veio bem acima das expectativas de analistas, que esperavam 1,06%. Com isso, o índice acumula alta de 8,24% no ano. Famílias com renda menor são atingidas por uma inflação acumulada maior, acima de 10% em 12 meses, indica novo estudo da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. No acumulado de 12 meses até outubro, a faixa com renda familiar menor de 1 a 3 salários mínimos registrou inflação de 10,63%. O quadro preocupa porque a camada da população com salários inferiores tem menos condições financeiras para lidar com o encarecimento de itens básicos para o seu bem-estar, como alimentos, gás de botijão e também energia elétrica. 6h55. Boa noite. Você está ouvindo 18 horas. E os preços dos imóveis residenciais em Manaus registram um novo avanço de 1,13% no mês de outubro. Com o resultado, o índice da FEPESAP na capital amazonense acumula alta de 9,33% em 2021. Mais detalhes com a repórter Júlia Gomes. Os preços dos imóveis residenciais em Manaus subiram mais uma vez, pelo 7º mês consecutivo, acumulando uma alta de 9,33% em 2021 e de 13,61% em 12 meses. Em outubro, a alta registrada foi de 1,13%. Em setembro, os preços avançaram 0,48%. Os dados são do índice FIPZAP, que monitora o comportamento do preço médio de venda de imóveis residenciais em 50 cidades brasileiras. O valor médio do metro quadrado na capital amazonense saltou de R$ 5.517 em setembro para R$ 5.579 em outubro, sendo o 12º mais caro entre as capitais e o 22º entre as 50 cidades pesquisadas. Henrique Medina, diretor da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas, explica os vários fatores que influenciam essa subida dos preços dos imóveis, que, segundo ele, vem acompanhando o aumento dos preços dos insumos. O grande motivo
desse aumento é a troca de estoque. A partir do momento que o incorporador lança novos produtos, ele já lança dentro de um valor acima do que o lançado há 1, 2, 3 meses atrás. Então esse estoque ele vai sendo renovado, o estoque com valores mais baixos vai sendo renovado e vai ficando o estoque com valores mais altos, que foram recém-lançados. Hoje em dia o mercado ele vem sofrendo bastante com as dificuldades de mão de obra. Isso também é um problema. É o que antes a gente não sentia, hoje a gente já começa a perceber de forma um pouco mais consistente. Isso tudo vem a prejudicar, né, vem incidir em cima dos valores dos imóveis. Henrique Medina lembra ainda de um outro fator preocupante, o preço dos combustíveis, que influenciam diretamente os valores dos insumos, sobrecarregando, consequentemente, o preço dos imóveis. A distância, né, dos grandes centros, né, para chegar aos insumos a Manaus, e com esses aumentos muito grandes de insumos, faz com que o frete aumente e, consequentemente, também aumentando o valor dos insumos. É um momento complicado, um momento bastante aí obscuro, né, da economia. É preocupante, porque a partir do momento que se aumenta a taxa de juros, aumenta também o crédito imobiliário e faz com que a renda, né, de quem queira comprar um imóvel seja mais comprometida com essa parcela habitacional. Ainda de acordo com o índice FIPE-ZAP, o bairro Compensa, na zona oeste de Manaus, foi o que registrou o maior aumento de preços em outubro, 34%. O bairro Ponta Negra continua sendo o mais caro para se morar, com o valor do metro quadrado a R$ 6.400, e o mais baixo no bairro Chapada, na área Centro-Sul, com R$ 3.772 o metro quadrado. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O que já ia mal, piorou. O descontentamento do funcionalismo público com o governador Wilson Lima chegou ao alto escalão da Polícia Militar. Depois dos protestos dos funcionários da saúde e da educação, a manifestação agora parte dos policiais militares, abrindo uma nova crise no governo. A Associação de Oficiais da Polícia Militar divulgou nota em que chama de pífio o reajuste anunciado pelo governador Wilson Lima. A nota demonstra a contrariedade ao tratamento dispensado aos militares do Estado e, em outras palavras, chama o governador de mentiroso, pois, abre aspas, apesar da promessa feita, não vai cumprir mais uma vez com o que prometeu. A nota da Associação dos Oficiais da Polícia Militar, no entanto, deixa aberto o diálogo com o governo, abre aspas, a fim de se evitar transtornos desnecessários que possam vir a prejudicar a já angustiada sociedade amazonense. É mais uma grave crise já desgastada da gestão do governador Wilson Lima. 18 horas. 7 em ponto, Karime Leão. Boa noite. Boa noite, obrigada pela companhia. Um beijo e até amanhã. Continue bem em 100,7. Boa noite e até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.